quarto palestrante, né, dentro da nossa sessão 3, que é o Neuri Ferreira Leite, coordenador técnico da Eletronuclear. Lembrando que temos 12 minutos, com os 3 minutos finais. Tá ok? Boa tarde a todos. Vou passar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, né, por me dar essa oportunidade de apresentar a produção de hidrogênio limpo das usinas nucleares. Bom, a Eletronuclear é responsável pelo projeto, construção e operação das usinas no país. Nós temos a usina de Angra 1, que é uma usina de tecnologia americana. Ela tem um potencial instalado de 640 megawatts e entrou em operação em janeiro de 1985. E temos também a segunda usina, que é a Angra 2, que é de tecnologia alemã, com potencial instalado de 1.350 megawatts e entrou em operação em janeiro de 2001. Angra 3 está em construção com potencial instalado de 1.405 megawatts para entrar em operação em 2028. No site, numa área de 1 km², nós temos essa densidade de energia, né, muito significativa, com baixíssima emissão de CO2. Eu vou me ater especificamente, né, a um sistema da usina, que é o sistema de cloração. Esse sistema de cloração ele é evidente para produzir o biocida, para fazer a inertização e evitar o crescimento da macrofauna marinha nos componentes de troca térmica da usina. A usina, ela basicamente tem 3 circuitos de refrigeração. O circuito primário, que é esse em amarelo, em que a água desmineralizada é mantida sob pressão, ela rouba calor dos elementos combustível, aquece a uma temperatura de 320 graus e é mantida a 150 bar, circulando, trocando calor com o circuito secundário, esse que aparece em azul, onde ocorre a geração de vapor, né? Esse vapor ele é direcionado para movimentar as paletas da turbina. Esse trabalho, existe uma produção de trabalho mecânico na turbina, que é convertido em energia elétrica no gerador elétrico. Esse gerador elétrico ele é inertizado também com hidrogênio. Nós temos um consumo interno de hidrogênio, onde ocorre a geração de energia elétrica e vai para o sistema integrado nacional. O vapor exaurido da turbina, ele necessita de ser resfriado para voltar ao circuito de troca térmica, para manter o circuito fechado da termodinâmica do processo de produção de energia nuclear. Entretanto, nós precisamos fazer essa refrigeração com uma grande vazão de água do mar, né? Eu coloquei aqui, somente para Angra 1, 41 mil litros por segundo que a gente passa dentro da usina. Essa vazão ela é equivalente à mesma vazão de água que a estação de tratamento de água do Guandu ela trata para abastecer toda a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos, só em Angra 1, um circuito de refrigeração que nós fazemos a cloração com a mesma capacidade da estação de tratamento de água do Guandu, que é a maior do mundo, como consta no Guinness Book. Lembrando que a gente tem a vazão dobrada para Angra 2, ou seja, lá no site de Angra, a gente trata praticamente o equivalente a 3 estações de tratamento de água do Guandu. Bom, as nossas dores, né, exatamente evitar esse crescimento desordenado de craca nos componentes de troca térmica da usina. Nós sofremos muito durante o início da operação de Angra 1 com o crescimento desordenado de craca na caixa do condensador, que acabava danificando os tubos de troca térmica e comprometia aquele circuito terciário. Para tanto, a gente teve que estudar a evolução da craca, que está presente em todo o mar.
desde o seu nascimento até a fase adulta. Observamos que o mar está cheio de craca. Na fase larval, ou seja, na fase que ela encontra bebê, que chama a fase náuplio, e quando ela chega na fase adolescente, essa fase cipris, que vocês estão vendo aí, ela cria uns tentáculos que ela tem que aderir a qualquer substrato, para poder continuar a sobrevivência e o crescimento fazer parte do ciclo de vida útil dela, né? Para criar a carapaça e continuar a vida. Eu boto sempre nas minhas apresentações o exemplo da baleia. A baleia, quando parar para dormir, ela também é atacada por essas larvas na fase cipris, que está presente em todo o oceano. E a craca acaba se estabelecendo em vários objetos, baleia, ou seja, qualquer substrato, por questão de sobrevivência, ela tem que dar continuidade ao ciclo de vida dela, né? Bom, lá na usina, entretanto, nós tivemos que tomar providência, porque quando a usina Angra 1 entrou em operação, nós utilizávamos cilindros de cloro gasoso para poder fazer a desinfecção do sistema. Só que a performance não era muito eficiente. Então, nós estudamos, né, a substituição desse biocida, o cloro gasoso, por uma eletrólise direta da água do mar, para produzir o hipoclorito de sódio, que tem o mesmo teor de clorativo que nós dimensionamos para o sistema. Em Angra 1, nós conseguimos identificar um fornecedor brasileiro, ou seja, e dimensionamos 2 eletrolisadores para atender a demanda de Angra 1, e como eu falei para vocês, Angra 2 tem o dobro da capacidade do circuito térmico de refrigeração, nós dimensionamos 4 eletrolisadores. Um fato interessante é que isso aconteceu há 26 anos atrás, né, que o sistema entrou em operação em 1997, e o grande problema da eletrólise, fazer eletrólise direto da água no mar, era problema de corrosão. E nós conseguimos identificar um material do eletrodo, né, dos eletrolisadores, onde nós colocamos o titânio, né, e no cátodo, titânio puro, e no anodo, titânio revestido com óxido de metais nobres. Isso, na época, o fabricante, que está estabelecido em São Paulo, ele nos deu uma garantia de 5 anos de operação, fazendo todas as manutenções devidas do equipamento, né? Qual foi a nossa surpresa, e até a do próprio fabricante, que nós viemos a trocar esses eletrodos após 20 anos de operação. Bom, a eletrólise da água no mar, da salmoura, é simples, né? A gente aproveita o sal da água no mar, a gente pega uma vazão pequena para poder fazer a eletrólise, ou seja, dota com uma certa quantidade de energia, a gente trabalha exatamente com alta amperagem e baixa voltagem, e produzimos o hipoclorito de sódio, e o hidrogênio ele é tido como um subproduto para poder fazendo parte do processo. A cada molécula de hipoclorito de sódio que eu produzo uma molécula de hidrogênio. Nesses 25 anos de operação, nós produzimos em torno de 50 toneladas de hidrogênio e jogamos para a atmosfera, continuamente. Isso somente aproveitando 50% da capacidade instalada, porque nós trabalhamos com redundância, então nós temos um potencial de dobrar essa capacidade se formos direcionar o aproveitamento do hidrogênio. E com o advento de Angra 3, a gente teria uma capacidade completa de 167 toneladas de hidrogênio por ano para ser disponibilizada ao mercado. Mas hoje nós já temos 100 toneladas para fazer a disponibilização no mercado, né? Isso, um hidrogênio eletrolítico que uma concentração muito elevada, em torno de 96%. É um fluxograma básico, né? Eu gosto de mostrar esse fluxograma porque a gente usa diretamente a água do mar, só faz o bombeamento, né? Faz a filtração e faz a eletrólise e disponibiliza o hipoclorito para a tomada d'água e libera o hidrogênio para a atmosfera, né? Os componentes são simples, é a engenharia convencional, ou seja, um filtro autolimpante que a gente tem, o componente eletrolisador que foi dimensionado especificamente para isso, é uma planta convencional de engenharia, ou seja, não tem nenhum segredo.
o hidrogênio é liberado no topo do tanque. A nossa produção de hidrogênio é em torno de 63 normal metro cúbico por hora. Eu comparo sempre com a planta do Parque Tecnológico de Itaipu, que a produção deles é de 10 normal metro cúbico por hora. Então, em Angra, só no site de Angra, a gente joga 7 Itaipu para a atmosfera. Comparando com a planta de Tumbiara, que foi apresentada mais cedo, ela tem uma produção de 50 normal metro cúbico por hora, e nós temos um potencial de 2,7 Itumbiara ela instalada em Angra. E, com a entrada de da usina de Angra 3, a gente teria mais 500 quilos de hidrogênio para ser liberado. O que nós precisamos fazer hoje, né, para disponibilizar esse hidrogênio ao mercado, é fazer só a purificação para elevar ele a 5.0, ou seja, hidrogênio para disponibilizar para outras validações de tecnologia. Eu coloco um grande salto qualitativo para a transição energética, é o uso na indústria automotiva. A exemplo que está sendo feito aqui em Maricá com os ônibus, né, do professor Paulo Emídio, né, a gente teria condições de, tiver um dispense de abastecimento, abastecer os ônibus aqui de Maricá. Né? Nós temos também, como falei, um alto consumo do gerador elétrico e também outra tecnologia seria utilizar em célula combustível para geração de energia distribuída que iluminaria os prédios da usina. Bom, nós temos aqui no nosso stand o Mirai, né? Toda a tecnologia de hidrogênio já existe, já está validada. Só não está ainda no país, no Brasil, né? Mas nós teríamos condições de colocar esse Mirai que está no stand para rodar com o nosso hidrogênio, desde que nós tivéssemos um dispenser para fazer esse abastecimento. Né? Os ônibus também, o professor Paulo Emídio tem assim, a oportunidade de a gente também poder abastecer os ônibus aqui de Maricá. É só termos um dispenser e o hidrogênio a gente já tem e hoje a gente está jogando fora. Bom, o diferencial do nosso projeto é exatamente esse, que a gente tem praticamente a produção de hidrogênio usando uma tecnologia simples, usando água do mar sem necessidade de desmineralização, com baixo impacto ambiental, ou zero impacto ambiental. Em 25 anos de processo, a gente é fiscalizado pelos todos os órgãos ambientais e nunca tivemos nenhuma conformidade, né, com impacto ambiental. O nosso equipamento tem uma durabilidade muito alta, né? Após 25 anos que nós trocamos os primeiros eletrolisadores, e também essa tecnologia pode ser replicada ao longo da costa, principalmente aproveitando a tecnologia de eólica offshore, porque já estaríamos praticamente pegando a água do mar e fazendo a eletrólise e disponibilizando ao mercado em toda a costa do nosso litoral brasileiro. Esse é um quadro comparativo de consumo de água. A gente vê nitidamente que o eletrolisador alcalino tem uma demanda muito grande de água pura, né, para poder fazer a produção de hidrogênio, polimérico também, e nós não. Nós trabalhamos diretamente só com água do mar, sem a necessidade desse consumo de água doce. Bom, pelo que foi apresentado aqui, já estou terminando, né, a demanda mundial para 2050 vai ter uma disponibilidade de 540 milhões de toneladas de hidrogênio, né? Entretanto, para cada quilo de água de hidrogênio produzido, você tem que dispor de no mínimo 10 quilos de água doce, né, para fazer o tratamento. Eu comparei com a quantidade de água que nós temos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Em 2050, a gente teria que estar disponibilizando, para fins de eletrólise, de água de reuso ou dessalinização, em torno de 900 lagoas Rodrigo de Freitas para atender essa demanda mundial aí. Bom, eu queria deixar como legado, né, a gente tem tecnologia, a gente já produz hidrogênio, a gente tem, acho que o grande desafio dessa transição energética é que a gente realmente surfa nessa onda, aproveite a oportunidade, mas nunca esqueçamos de manter o nosso ambiente íntegro, né? Eu estou muito preocupado com a nossa costa brasileira e eu gostaria de continuar desfrutando das praias do Nordeste do jeito que ela se apresenta hoje. E, se eu quiser buscar
uma solução diferente, eu vou lá para o Mar Morto para poder aproveitar lá, mas não aqui no Nordeste. É um legado que a gente tem que deixar para a geração futura. Eu digo que a tecnologia está maturada, já temos condições de hoje de abastecer o mercado, né? E em pouco tempo, nós não precisamos esperar até 2030, nem 2040, nem 2050. A tecnologia já existe e é tecnologia nacional, e é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Neuri, pela apresentação. Como realmente foi empolgante a sua apresentação, a gente acabou invadindo um pouco o horário das perguntas, então peço, com toda a vênia, não vamos fazer pergunta aqui para a gente não atrasar o evento, e partimos para a nossa última apresentação. Como eu disse, eu repito, é a última, mas nem por isso a menos importante. Convido o senhor Rafael Gonzalez, da CBOgás, o presidente, para nos